Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 25 de setembro, agora na Espanha, 20 horas e 16 minutos, no Brasil, 15 e 16 da tarde. Gente, aqui no gráfico de semanal, ancorado pela banda de Bollinger, a BTC tá aparecendo que tá rompendo essa resistência imposta pela mediana da banda de Bollinger. Vocês vejam que lá no diário a nossa resistência brutal é a MM200 na confluência com a aresta superior dessa grande bandeira de alta. Só que eu confesso, eu tô no mundo cripto desde 2013, esse padrão aqui de ficar testando um patamar resistencial por tantas oportunidades, já é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta tentativa de transpasse de baixo para cima, é um típico padrão de alta. A BTC vai romper essa resistência e eu confesso que eu nunca vi tantos fatos fermentando a favor da expansão do market cap da criptografia. Alguns, com essa quedinha da BTC agora que está estressando as lowers aqui da banda de VWAP no intraday, estão reportando que enveredou por um viés de baixa, mas a BTC vai voltar para VWAP em poucos minutos. Olha aqui, ela basicamente fez a mesma coisa na acumulação anterior, que acabou sofrendo uma fuga ascendente, que levou a BTC para 64.817. Ela promoveu uma armadilha de ursos, como aqui. É muito provável que a BTC volte para VWAP e dê vigência aqui a uma acumulação que vai acabar sofrendo uma nova fuga ascendente. Esse padrão está se repetindo basicamente desde setembro, desde 22 de setembro, último agora. O que eu quero dizer para os senhores é que eu nunca vi uma confluência de tantos fatos fermentando em favor da expansão imediata do market cap da BTC e do mundo cripto. Não é só a flexibilização orquestrada e conjugada do Fed, que promoveu um corte abrupto na taxa básica de juros, juntamente com a flexibilização chinesa. Foi anunciado essa semana que o Banco Popular da China vai emitir 1 trilhão de yuans, que dá mais ou menos 140 bilhões de dólares, imediatamente, para estimular a economia, e está previsto para 2025 1 trilhão de dólares de injeção de liquidez na economia chinesa. Tudo isso, gente, só vai estressar a principal força motora de expansão do market cap da Bitcoin, que é o M2, que mede a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos. O M2 bateu recorde no mês passado, em agosto, que desenhou um novo all-time high e vai desenhar de novo uma máxima histórica em setembro. Os Estados Unidos nunca vão pagar aquela dívida de 36 trilhões de dólares, mas os juros têm que ser pagos. E agora, com a flexibilização chinesa, vai acontecer a mesma coisa na China. Só que a China está defendendo agora a cotação do yuan, vendendo dólar por meio de swap cambial a descoberto, garantindo as operações com a montanha de treasuries e bonds que a China nem quer mais. Depois que o Ocidente deu um freeze e congelou os ativos russos, as reservas cambiais russas, a China nem quer mais saber de treasuries e bonds. Tudo que o americano pode congelar ou pode dar um freeze não vale mais nada para os chineses. Então, o que vem por aí, gente, não tem precedente. Quem não sabe o que comprar, quem não tem ideia onde aportar o seu dinheiro na criptografia, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. O que vem por aí não tem precedente. Imaginem os senhoritos verem o próprio capital multiplicado por 35, por 40 vezes. É isso que vai acontecer. Ah, mas Renato, é renda variável, nada é garantido. Nada é garantido, mas é muito factível que ocorra. O que vem por aí não vai ser brincadeira. Os próximos 3 meses serão absolutamente insanos. Meus amigos, eu vou para os fatos. Vou analisar aqui, antes de ir para os fatos, eu vou analisar o Total 3, só para os senhores perceberem que o Total 3, que mede o market cap do mundo cripto com exclusão de BTC e ETH, já rompeu a LTB que estava aprisionando ele. Basicamente, o Total 3 só vai parar
em 1,3, 1,4 tri. Aqui a gente mede o market cap do mundo cripto com exclusão de BTC e ETH. O Total 2 está em vias de romper. Na minha leitura, esse corpo real comprador aqui já rompeu. Olha aqui o RSI estocástico, já cruzou de baixo para cima. Quando isso aqui começar a escalar para os quadrantes mais tópicos aqui da métrica, não haverá um ponto seguro de entrada. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Aqui no 6 horas já houve um rompimento, só que a BTC estava extremamente sobrecomprada, basicamente trafegando por cima da Upper, agora voltou a visitar o interior da banda de VWAP mensal. É normal essa movimentação. Muitos cavaleiros do apocalipse ficaram excitados com essa quedinha de hoje, mas na verdade isso aqui tá com cara de ter sido uma visita para a base da banda de VWAP. Sempre que isso acontece, a gente volta como num efeito elástico para a própria VWAP. É isso que vai acontecer. Isso aqui é mais uma armadilha de ursos que vai pegar muito vendido com a calça curta. A montanha de garantias dos shortados vai acabar fazendo o book ser agredido no sentido comprador, carcomendo todas essas ordens de vendas aqui na confluência da média móvel de 200 períodos com a aresta superior da nossa grande bandeira de alta. A BTC, eu volto a reportar, vai explodir para 111 mil dólares. Eu, há um mês e meio, há umas 4 ou 5 semanas atrás, eu fiz uma análise de fim de tarde, se eu não me engano, logo naquela semana em que o Banco Central japonês aumentou a taxa básica de juros. No dia seguinte veio um relatório fraquíssimo do emprego nos Estados Unidos, medo de recessão, a BTC agulhou para 49 mil dólares. Um amigo meu, nesse dia, desembarcou do mundo cripto, não quis saber. E hoje, ele me mandou uma mensagem perguntando se deveria voltar. A gente ainda está na congestão, eu disse que ele deve sim retornar para o mundo cripto, mas ele fez as contas, vai estar perdendo mais de 30% do patrimônio cripto. Por isso que eu falo para os senhores, esse procedimento de desembarque, reembarque, só destrói o patrimônio cripto do sujeito. Quando uma Solana estiver valendo mil dólares, 1.100, o sujeito não vai ter nem 15% das Solanas que ele teria, porque fica entrando, saindo. Meus amigos, não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos obscenos, nem é preciso ficar entrando e saindo. Quem tenta alavancar mais de 3 vezes nos futuros perpétuos é liquidado. Quem fica entrando e saindo perde boa parte do patrimônio cripto. Basta os senhoritos aportarem nas altcoins corretas no mercado à vista e esperar a hora do desembarque. A gente vai desembarcar juntos nessa jornada. O patrimônio dos senhores será multiplicado por 35, por 40. É renda variável, é renda variável. Nada é garantido, mas é muito factível que ocorra. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Na seara fática, agora 42 congressistas fazem coro para exigir que a SEC permita que os bancos do sistema bancário tradicional norte-americano, Wells Fargo, Bank of America, possam custodiar criptoativos sem esse furor regulatório democrata norte-americano. É bem provável que a próxima gestão, mesmo que a Kamala Harris ganhe, seja crypto-friendly, porque pior do que tá, não tem como ficar. E um analista da Daily Hold dá conta de que chegou a hora da ruptura ascendente da BTC. De acordo com ele, várias métricas sustentam essa explosão ascendente. Não é só a confluência fática geopolítica de flexibilização combinada e conjugada chinesa com a americana, mas, historicamente, a atração parabólica da BTC e do mundo cripto começa entre 155 e 165 dias depois do halving. Hoje a gente completou exatamente 157 dias. Mas não é só isso. O preço médio de aquisição de BTC pelos holders on-chain que custodiam BTC há mais de um ano também atingiu um patamar de ascendente, ou seja, de explosão ascendente. Bateu na mínima
Ou seja, tem um monte de métrica sustentando essa alta. Basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte: uma série de dados on-chain, uma série de padrões gráficos, principalmente o índice de fluxo de capital e o preço médio de aquisição dos holders de mais de um ano, todos estão dando conta de que a BTC vai explodir para cima. E os analistas também aqui na Cointelegraph dão conta de que 65 mil é a resistência real a ser rompida. O que está segurando a BTC nesse momento é a MM200, na confluência com a aresta superior da nossa bandeira de alta, essa LTB. Para romper isso aqui, é preciso um pouco mais do que uma ou duas visitas. A gente já visitou aqui no diário 1, 2, 3, 4, 5, é a sexta visita. Em algum momento não haverá ordens relevantes de venda nesse patamar. Devagarinho a BTC está carcomendo as grandes ordens de venda. O entusiasmo, vou botar aqui o refresh no índice do medo e da ganância, ainda está no nível da neutralidade, 53, estava 51 hoje de manhã, ou seja, esse é outro elemento fático fermentando, que é o desânimo de uma boa parte dos criptoentusiastas. Basicamente, metade dos criptoentusiastas acham que o mundo cripto vai dar uma desabada ainda, porque a gente ainda não foi para a ganância. A ganância começa nessa área esverdeada. A gente está próximo disso. Só que eu volto a insistir. Eu confesso que eu nunca vi tantos fatos juntos. Desde que eu entrei no mundo cripto, em 2013, eu nunca vi tanta confluência fática reunida, fermentando em prol da expansão do market cap criptográfico, da BTC principalmente. Não é só o início da flexibilização combinada entre o Banco Central Chinês, o Banco Popular da China e o Fed. Não é só a tokenização de ativos do mundo TradeFi e do mundo real também. Não é só a regulamentação das stablecoins na maior jurisdição do mundo, a americana, que vai regulamentar em poucos dias. Foi até uma promessa democrata. Não é só a tokenização do mercado obrigacionista norte-americanos. Enquanto eu vos falo, treasuries, bonds, T-bills estão sendo tokenizados na rede ETH. Tudo isso eu nunca vi fermentando de forma conjugada. Desde que eu entrei no mundo cripto, eu já presenciei fatos acontecimentos que advogaram fortemente contra o mundo cripto. A proibição de cripto no varejo chinês, a quebra da MTGOX, a quebra da FTX. Eu já presenciei, se eu não tivesse nervos de aço, com certeza eu teria desembarcado, mas eu já presenciei fatos absolutamente insanos que desafiariam os nervos mais imunes à pressão extrema. Mas o fato que eu quero reportar para os senhores, que desde que eu entrei no mundo cripto, eu nunca presenciei uma confluência de fatos relevantíssimos fermentando em favor da expansão da criptografia, como eu estou presenciando agora. É muita coisa acontecendo. Fora tudo isso, o principal candidato à corrida presidencial rumo à Casa Branca, que é um ex-presidente dos Estados Unidos, se autoproclamou embaixador criptográfico global. Tudo isso me leva a crer que o target para essa pernada de alta da BTC, nesse bull run, pode até passar de 300 mil. Eu acho que vai ficar entre 240 e 300 mil dólares. Mas se essa pernada ficar um pouco mais aberta, menos obtusa, facilmente a BTC pode agulhar para algo acima de 300, porque é muita coisa acontecendo em prol da criptografia. Por isso que eu alerto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, o grande corte na taxa básica de juros pelo Fed reavivou o medo da inflação no mercado obrigacionista norte-americano. Para quem não sabe, o Fed ele só fixa a taxa de juros de curto prazo. A de longo prazo, para aqueles títulos de 10 anos, quem fixa é o mercado. Então, a inflação é bizarro, mas o Fed iniciou um corte abrupto na taxa básica de juros com a inflação fora da meta ainda. A inflação hoje nos Estados Unidos está 2,7%, 2,8%, quase 3% ao ano. Então, se o sujeito deixar lá o dinheiro num título de longo prazo,
cujos juros são definidos pelo mercado, e a inflação continuar em 3% ao ano, ele não vai ganhar absolutamente nada, porque a taxa básica de juros está caindo, o ponto de equilíbrio, a taxa neutra vai ficar em torno de 3%. Se ele deixar lá o dinheiro preso 10 anos, com a inflação a 3% ao ano e ele recebendo 3% ao ano, basicamente ele não vai ganhar nada. Então o que está acontecendo é que o mercado obrigacionista norte-americano de longo prazo está aumentando a taxa básica de juros, o que significa que o Departamento do Tesouro americano vai gastar mais com juros. Hoje, o Departamento do Tesouro americano gasta 3 bilhões de dólares por dia com B de bola só com juros da dívida. Isso vai provavelmente explodir. Essa é a principal força motora de expansão do market cap da BTC, o M2, que mede a impressão de riqueza desenfreada por estados soberanos. Bateu um recorde em agosto e vai bater um novo recorde em setembro com o início da flexibilização chinesa, o início da flexibilização americana. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda na Seara Fática, China diz que vai emitir 1 trilhão de yuans, ou mais ou menos 150 bilhões de dólares, nos próximos meses, até o final do ano de 2024, para estimular a economia. E está previsto 1 trilhão de dólares, não de yuans, para 2025. Meus amigos, se o sujeito não está embarcado no mundo cripto, diante dessa pressão sobre o M2, que é a maior força de expansão do market cap da BTC, se o sujeito não está embarcado, ele só pode ser um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. E o Irã tenta evitar uma guerra, mas Israel, bombardeando o Hezbollah ao sul do Líbano, parece que está arrastando o Irã para esse conflito. Provavelmente, Israel agora avisou que vai iniciar uma incursão por terra, vai invadir o Líbano para eliminar o Hezbollah. Provavelmente o Irã será arrastado para esse conflito. Lembrando que o Irã é um grande produtor de drones. A Rússia está usando os drones iranianos no conflito com a Ucrânia. O Irã tem um arsenal de mísseis balísticos invejável. O Irã não é o Hezbollah. O Irã não é o Hamas. É bem provável que tudo caminhe para uma espécie de terceira guerra mundial. E agora a inteligência da OTAN descobriu, da britânica e americana, que a Rússia tem um projeto secreto de fabricação de drones em larga escala com tecnologia chinesa e iraniana. Enfim, gente, com esses drones aqui que a qualquer momento vão entrar em operação em favor da Rússia, é bem provável que nesse cenário hecatômico nuclear a BTC rompa essa resistência e exploda em direção a 109, 111 mil dólares. Corram para as montanhas, de preferência com bastante BTC, porque o que vem por aí, meus amigos, não é brincadeira. Esse clima de terceira guerra mundial no planeta também faz os orçamentos ocidentais explodirem, e é o que está acontecendo. Esse endividamento norte-americano nunca vai ser pago, mas os juros têm que ser pagos, e para pagar os juros tem que emitir mais treasuries, mais bonds, e emitindo mais títulos e pagando mais juros, eles inundam o sistema de liquidez. E agora, com a flexibilização chinesa, meus amigos, o sujeito não está embarcado. O sujeito que não está embarcado só pode ser um mineral. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.